Chega mais, nação, seja muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte. Então, se você é novo, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, trazendo para vocês mais um corte. Rapaz, esse corte é muito interessante, do nosso amigo aqui do canal Mundo da Bola. Flamengo bilionário, estratégia para quebrar os rivais e SAF. Batalha de atrito. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal do nosso amigo aqui, Mundo da Bola. Vamos aqui para mais essa reação. Peço a vocês que deixem também nos comentários a sua opinião, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Vamos mergulhar nessa hipótese. A proposta é que cada contratação de alto valor e cada salário acima da média do mercado não seja apenas atos isolados, para simplesmente reforçar o elenco, mas sim movimentos calculados e uma guerra de atrito financeiro. Exatamente, isso é um conceito, guerra de atrito financeiro. A gente vai falar sobre isso. Hoje a percepção que muitos, inclusive torcedores do Flamengo, têm é que o clube gasta demais e de forma aleatória, até esbanjando em alguns momentos. Por outro lado, é possível que o objetivo seja elevar o custo operacional do futebol de alta performance no Brasil, para que esse futebol chegue a um patamar que apenas o Flamengo e talvez o Palmeiras e futuramente o Corinthians consigam atingir. Mesmo assim, apenas o Flamengo, com a sua receita recorrente massiva, consiga se manter em níveis mais elevados do que outros. Quanto mais tempo demorar para, por exemplo, o Corinthians se organizar, maior será a distância entre o Flamengo e o próprio Corinthians. Eu vou explicar essa hipótese com calma. E para avaliar essa hipótese, vamos mergulhar em conceitos econômicos, analisar o cenário regulatório com a iminente implementação do fair play financeiro da CBF, examinar as vulnerabilidades estruturais do modelo de SAFs que se popularizou no mercado de futebol do Brasil. Que faz o preço, que dita o preço médio do mercado. Como a receita total do Flamengo atingiu em 2025 2,71 bilhões, sendo 1,4 bilhão de receita recorrente, o Flamengo pode se posicionar no mercado brasileiro como um price maker. No mercado brasileiro não, né? No cenário sul-americano. Para colocar isso em perspectiva, a receita recorrente do Flamengo sozinha é o dobro do faturamento total do São Paulo em 2024, que foi de 732 milhões de reais. O crescimento de receita do Flamengo em apenas um ano foi de 761 milhões, o que equivale, na prática, ao faturamento inteiro do São Paulo em 2024. Ele não apenas paga o preço de um atleta, o Flamengo não paga simplesmente o preço do atleta, ele estabelece um novo patamar de valor para atletas daquele calibre, forçando o resto do mercado a se ajustar para cima, o mercado vai se ajustando para cima. De certa forma, como fez o Palmeiras no ano passado, em menor escala, e o Botafogo no ano anterior. Cada um foi elevando o patamar de contratações do futebol brasileiro. E esse elevar esse patamar não significa simplesmente puxar o preço para cima. Os jogadores de outros times, eles olham, vamos dizer, né, o Botafogo contratou o Luiz Henrique por 25 milhões. Então, o Palmeiras, quando vai ao mercado, ele tem aquele patamar. Ele diz, olha só, estou indo ao mercado contratar um bom jogador. O jogador que sofre o assédio do Palmeiras, ele fala, bom, tem que pagar 25 milhões. Por quê? Porque o Botafogo contratou seu principal jogador por 25 milhões. O Flamengo vai começar a fazer isso. Bom, mas vamos voltar aqui na minha hipótese. Depois a gente mergulha nessa discussão. O segundo conceito é o conceito de barreiras de entradas. Em economia, barreiras de entrada são obstáculos que dificultam ou impedem a entrada de novos concorrentes em um setor. Essas barreiras podem ser de dois tipos, naturais ou artificiais. As barreiras naturais, também chamadas de estruturais, surgem da própria característica do mercado. Um exemplo clássico é a economia de escala, que é uma barreira estrutural. Se você, por exemplo, quiser abrir uma montadora de carros para competir com a Toyota, você vai precisar de bilhões, talvez trilhões de dólares em investimento inicial para construir fábricas, desenvolver tecnologia e criar uma rede de distribuição. Essa barreira existe naturalmente, não foi criada pela Toyota para impedir um novo concorrente, mas é resultado da estrutura do setor. O setor inteiro é assim, não só a Toyota. Já barreiras artificiais ou estratégicas são criadas deliberadamente pelas empresas já estabelecidas para dificultar a vida de novos entrantes.
o que parece ser o que o Flamengo está fazendo. Um exemplo seria uma empresa de tecnologia que registra centenas de patentes, não apenas para proteger suas inovações, mas para bloquear qualquer concorrente que tente desenvolver algo similar. Ou, por exemplo, uma rede de supermercados que assina contrato de exclusividade com fornecedores chaves, impedindo que novos supermercados tenham acesso a produtos daqueles mesmos produtos. Por exemplo, eu sou a maior rede de supermercado do estado, eu vou assinar exclusividade com a Coca-Cola não vai ser vendida em nenhum outro supermercado. A hipótese que eu estou dizendo sugere que o Flamengo está construindo uma barreira de entrada artificial. Eu vou explicar com mais calma. A estratégia clássica de precificação predatória é um conceito econômico, consiste em baixar os preços para quebrar a concorrência. Calma lá que eu vou explicar. Imagine uma grande rede de farmácias que chega em uma cidade pequena e vende remédios abaixo do custo. Tá? O custo do remédio é 10, ele começa a vender por 8. As farmácias locais não conseguem competir e depois de um tempo elas fecham. Depois a rede que tomou o mercado aumenta os preços novamente. O que se observa aqui é uma precificação predatória inversa. Em vez de baixar os preços dos seus produtos, o clube, o Flamengo, eleva o custo da matéria-prima, jogadores e seus salários. Ao pagar os valores de transferência e salários significativamente acima da média de mercado, o Flamengo eleva o custo de se montar um elenco competitivo para todos os seus rivais. Por exemplo, um jogador que antes era avaliado em 10 milhões de euros passa a ter uma referência de 15 milhões. Foi o que eu falei ali do caso do Luiz Henrique. Um salário que tinha um teto de 1 milhão de reais por mês passa a ter um novo teto de 1,5 milhão. O Flamengo, com sua estrutura de receita, pode absorver esses custos. A questão é, os outros podem? Bom, mas aqui tem um ponto crucial que diferencia os dois tipos de inflação. O impacto da inflação de transferências é pontual e limitado, enquanto o impacto da inflação salarial é sistêmico e devastador. Se o Flamengo começar a pagar muito mais salários muito mais altos, o impacto é devastador no mercado de futebol do Brasil. Quando o Flamengo paga 80 milhões para um jogador, na transferência, né, isso diretamente afeta apenas o clube que estão no mercado comprando aquele momento. Né, estão lá comprando um jogador naquele momento. Se o rival decidiu não contratar ninguém naquela janela, ele não sofre impacto imediato. Mas quando o Flamengo paga salário acima da média, o impacto atinge todos os clubes simultaneamente, mesmo aqueles que não estão contratando. Se não, vejamos. Imagine a seguinte situação. Um terceiro reserva do Flamengo recebe um salário de 800 mil reais por mês. Esse mesmo valor é equivalente ou superior ao que um jogador titular do segundo colocado do campeonato recebe. O que acontece? O jogador titular do rival olha para o mercado, vê que um reserva do Flamengo ganha o mesmo que ele e começa a questionar o seu próprio valor. Ele vai ao departamento de futebol e exige reajuste. Se o clube não atende, o jogador fica insatisfeito, o vestiário se contamina e o desempenho tende a cair, do time como um todo. Se o clube atende, a folha salarial explode, comprometendo o orçamento e forçando outros cortes em outras áreas. Essa é a diferença fundamental. A inflação de transferências você pode evitar não comprando ou mudando a política do seu scout, procurando jogadores mais baratos, procurando jogadores no final da carreira, enfim, há possibilidades. A inflação salarial você não consegue evitar, porque ela cria um efeito cascata dentro do próprio elenco. É como se o Flamengo estivesse elevando o piso salarial de todo o campeonato, e os outros clubes são forçados a acompanhar ou lidar com revoltas internas. Isso ao contrário ao contrário de uma contratação cara, que é um gasto único, é um custo recorrente que se repete mês após mês, ano após ano. E os contratos são longos, contratos de 3, 4, 5 anos. O surgimento das SAFs alterou o ecossistema do futebol brasileiro, introduzindo um novo modelo de capitalização baseado em aportes de investidores. Esse modelo, entretanto, possui uma vulnerabilidade estrutural, a dependência de capital não recorrente. A receita operacional desses clubes ainda é incipiente e a sustentabilidade do projeto depende da disposição contínua do investidor em injetar capital. A estratégia de inflação de mercado visa explorar. Ou seja, o Flamengo quer aumentar a inflação para forçar
os investidores... Bom, vou explicar direito com calma. Se o custo para manter um elenco competitivo aumenta exponencialmente, o capital do investidor da SAF é consumido rapidamente. O retorno projetado sobre o investimento se torna mais distante e incerto, o que pode levar à fadiga do investidor e à redução ou interrupção mesmo de aportes. O cara para de pagar. Para usar uma analogia simples, imagine que você está em uma corrida de longa distância, você tem um tanque de combustível limitado que precisa ser reabastecido por um patrocinador a cada volta. Cada volta que passa, seu patrocinador abastece seu tanque. Seu concorrente, por outro lado, tem um tanque muito maior que o seu, reabastece sozinho a cada volta. Se o custo do combustível de repente dobra, você precisa pedir mais dinheiro ao seu patrocinador a cada parada, enquanto seu concorrente continua se reabastecendo naturalmente. Em algum momento, o seu patrocinador vai olhar para você e falar: ô, bonitão, né? Será que vale a pena continuar pagando por isso? É nesse ponto que a implementação do Fair Play financeiro da CBF, a partir de 1º de janeiro da semana passada, se torna a peça central da análise. O novo regulamento, denominado Sistema de Sustentabilidade Financeira, estabelece 4 pilares, mas o mais crítico para a nossa hipótese é o controle de custo de elenco. A regra determina que os clubes terão um limite de gastos com elenco, salários, encargos, direito de imagens, amortização de transferências, etc., atrelado a um percentual das receitas totais. Ou seja, você vai ter lá um percentual das suas receitas totais que você tem que gastar. Você não pode gastar 95% das suas receitas, ou 120%. Crucialmente, o regulamento prevê um período de transição desse ano e no próximo ano 2027. Esses serão apenas de monitoramento e advertências. As punições efetivas só começam de fato a ser aplicadas em 2028, quando o limite será de 80% das receitas, caindo para 70% em 2029, para clubes da Série A. Essa janela de oportunidade de 2 anos é o período ideal para a execução de estratégias de inflação no mercado. O Flamengo pode intensificar seus gastos, elevando a régua de custo para todo o campeonato, enquanto os concorrentes, especialmente as SAFs, são compelidos a acompanhar para não perderem competitividade, consumindo assim o capital de seus investidores. Bom, em 2028 a regra entra em pleno vigor. E aqui a assimetria se torna evidente. O cálculo do Fair Play financeiro brasileiro permite que os aportes de capital sejam somados à receita para o cálculo de limite. No entanto, a vantagem de quem possui alta receita recorrente é gigantesca. Vamos a números concretos. O Flamengo projeta para 2026 uma receita, se eu não me engano, algo em torno de 1,5 a 1,6 bilhão, com a receita total estimada em 1,8 a 1,9 bilhão, excluindo eventos, não recorrentes, como, por exemplo, a Copa do Mundo de Clubes. Usando a receita recorrente de 1,5 bilhão como base, quando a regra dos 70% entrar em vigor, o Flamengo terá um teto de gasto sustentável de aproximadamente 1 bilhão de reais por ano no seu elenco. Isso significa que o clube pode aumentar a sua folha salarial e investimentos em contratações que totalizem 1 bilhão de reais anualmente, como vai ser esse ano, como disse o BAP, de forma completamente sustentável e dentro das regras. Agora vejamos o cenário de uma SAF típica. Suponhamos uma SAF com uma receita própria de, 400 milhões de reais por ano. Para tentar competir com o Flamengo, o investidor precisa fazer um aporte relevante. Digamos que ele injete, 300 milhões. A receita total para o cálculo do Fair Play financeiro seria de 700 milhões. Com o limite de 70%, essa SAF poderia gastar 490 milhões com o elenco, menos da metade da capacidade do Flamengo. Tudo bem. Mas a situação é ainda mais delicada. Esses 300 milhões de aporte não são receita recorrente. No ano seguinte, se o investidor não fizer um novo aporte, a receita cai para 400 milhões e o teto de gastos despenca para 280. Ou seja, esses times vão ter que fazer um grande desmanche no seu elenco. Se a SAF montou um elenco com um custo de 490 milhões no ano anterior, ela agora está descumprindo o fair play financeiro e sujeita a punições severas, a menos que o investidor continue aportando dinheiro de maneira contínua. As SAFs que foram induzidas a inflar os seus custos durante as janelas de transição de 26 e 27, por conta da pressão do Flamengo, se encontrarão em 2028 e 2029 com uma folha salarial elevada e um teto de gastos que só pode ser cumprido com os novos e crescentes aportes dos seus investidores, tornando o modelo progressivamente menos atrativo para qualquer investidor racional.
é uma armadilha financeira. Quanto mais gasta para competir, mais você precisa gastar para continuar competindo. E o teto de gastos impostos pelo fair play financeiro torna essa espiral insustentável, sem aportes constantes e crescentes. E, sobretudo, pouco profissional. Essa má gestão generalizada criou um ambiente perfeito para que um clube bem administrado, como o Flamengo, pudesse não apenas prosperar, mas dominar. Isso aí, galera, esse trecho foi importante aí, rapaz, que o canal, nosso amigo do canal Mundo da Bola trouxe essa informação, e na segunda sua análise aí como o Flamengo pode quebrar aí e levar até a falência as SAF, né? Porque as SAF vão ter que ficar injetando dinheiro praticamente toda a temporada, 300 milhões, 400 milhões para concorrer com o Flamengo. Eu acho que não vai, nem Pedrinho aí, do dono do BH da supermercado, vai aguentar, porque a disparidade de arrecadação do Flamengo para o Cruzeiro é absurda. A gente tá vendo aí que tá acontecendo com o Botafogo, vendendo vários jogadores. Teve um desmanche no Botafogo, porque, cara, uma hora a conta chega. O time gastou muito em contratação nas últimas temporadas, desde 2024, 2023, 2024, o Botafogo gastando dinheiro que não tinha, né? Que não deveria estar gastando, mas queria gastar de qualquer jeito, porque estava tentando focar e ganhar títulos, mas a conta chegou. A conta chegou e não tem como concorrer palho a palho, testa a testa com o Flamengo. Quando a gente fala, muita gente acha que é exagero, né? Não, exagero, mas o Flamengo, pô, arrecadou a temporada 2025 700 milhões a mais do que o do São Paulo. A gente tá falando de um gigante, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, e mesmo assim o Flamengo arrecada, imagine quanto o Flamengo arrecada mais do que o Cruzeiro. O Cruzeiro arrecadou 400, 500 milhões, o Flamengo 1 bi. Não tem como, pô, a concorrência é muito grande e eles estão querendo bater de frente com o Flamengo. Cara, isso aí vai dar merda. Daqui para quando o fair play financeiro começar a ser instalado mesmo e combatido pela CBF, a gente vai ver aí a podridão. E para mim, um desses times que vai cair é o Cruzeiro. Não tem como bater de frente, querendo fazer contratação, não querendo vender jogadores por 30 milhões de euros. Algo errado não bate. Quando a fonte acabar, né? O dono do clube, Pedrinho, parar de injetar dinheiro todo ano, a realidade vai bater forte e vai ter um desespero dos torcedores cruzeirenses. Mas a notícia que nós temos aqui no Coluna Fla acabou de sair, é que o Flamengo confirma a contratação de Vitão. Vitão assinará contrato com o Flamengo por 4 temporadas, ou seja, até dezembro de 2024. A primeira janela de transferência de 2026 começou e o Flamengo já se movimenta para reforçar o elenco. Nesse contexto, o clube rubro-negro confirmou nesta quarta-feira, dia 7, a contratação do zagueiro Vitão, que chega para fortalecer a defesa. Embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente a contratação, o Flamengo confirmou que o zagueiro de 25 anos se juntará ao clube. A coletiva de apresentação do zagueiro está marcada para sexta-feira, dia 9, no Ninho do Urubu, ao lado do diretor esportivo do departamento do Flamengo, José Boto. O zagueiro falará com a imprensa a partir das 14 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Vitão chega ao rubro-negro após se destacar pelo Internacional. O Flamengo pagou 10 milhões de euros, aproximadamente 65 milhões de reais na cotação atual. Além disso, o clube rubro-negro perdoou a dívida do time gaúcho que tinha com o Thiago Maia, acelerando aí a finalização do negócio. O Internacional comprou o Thiago Maia por 4 milhões, né? Então é um bom reforço, primeiro reforço da temporada para o Mengão. Vitão, né? Um zagueiro de 25 anos, é que o Bato falou, né? Que nessa temporada pretende contratar jogadores abaixo de 26 anos de idade para rejuvenescer o elenco do Mengão.